Fala, Diego, tudo bem? Fala, meu amigo Rafão. Beleza, e você? Tudo tranquilo? Boa. Só para dar uma informação aqui pro pessoal, cara, o Instagram parece estar apresentando algumas quedas hoje. Eu tentei entrar aqui, caí 3 vezes e as pessoas estão fazendo Ixi, outras lives, estão relatando o mesmo, tá? Então, se acontecer alguma coisa, eu saio, ele sai, a gente entra novamente, não tem. A gente vai tentar jogar dessa forma aí. Outra orientação. combinado, fechado. Acredito que algumas pessoas vão querer fazer algumas perguntas. Já tem até algumas perguntas prontas aqui que me mandaram. Mas eu vou orientar as pessoas que estiverem online a fazerem as perguntas por esse boxezinho que tem aqui embaixo. Do lado dos comentários tem uma interrogação. Tenta mandar as perguntas por aí que a gente consegue visualizar e responder elas visualizando a pergunta. Fica um pouquinho mais fácil. Tá? Vamos lá? Só um pontinho, Rafa. Dudu Neto aqui na nossa live. Estamos importantes. A lenda. Boa. Antes de começar, eu queria dizer um pouquinho por que a gente resolveu fazer essa live. O Diego é um cara que é, primeiro, sensacional, um cara que claramente ama a profissão, ele fala dela com tanto amor, com tanto carinho, que contagia as pessoas. E é um cara que faz isso não só com amor, mas com muita técnica, com muita vontade. Então é sempre interessante ouvir ele falar. A gente fez alguns vídeos com ele lá pro meu canal e são um sucesso até hoje. O pessoal entra, o pessoal comenta, o pessoal até hoje faz perguntas sobre os vídeos. Então eu achei que era muito interessante trazer ele para falar um pouquinho com a gente e a gente resolveu fazer essa live aí. Eu vou pedir primeiro pro Diego se apresentar um pouquinho, falar um pouco sobre a trajetória dele, depois a gente vai começar a falar sobre os temas que a gente deixou pré-selecionados aqui. Valeu, Rafa. Pessoal, então, eu sou o professor Diego Abad, né? Sou aqui do Rio de Janeiro. Sei que tem pessoas aí não só do Rio, do Brasil, né? Que não imaginam onde nós vivemos. Moro no Rio de Janeiro, capital. Sou formado em Educação Física há mais de 10 anos e aqui do Rio atuo principalmente como personal trainer e faço mestrado, trabalho na Bodytech, onde estou desde 2010 e, assim, conheço o Rafa, a gente conheceu ali no campo, né, no dia a dia, do personal mesmo, acho que há não muitos anos, né, Rafa? Uns 3, 4 anos, talvez, Talvez um assim, pouquinho mais, mas... pessoalmente. Uhum. A gente se conheceu mais quando eu fui pro Leblon, né? Uhum. Trabalhava em Ipanema e passei pro Leblon e a gente começou a ter um contato maior. E desde então a gente se aproximou bem, fizemos várias parcerias na Fit Me Trainer, agora no Conta Rafa, canal que ele tem no YouTube. E basicamente é isso. Sou um entusiasta da profissão, amo a profissão, paixão total e acredito muito nos profissionais de educação física e no nosso potencial como profissão para se tornar aí a profissão referência dentre as profissões, não só no Brasil, mas futuramente no mundo. Mas acredito que no Brasil é onde a gente esteja mais próximo disso. Tanto por ser um dos melhores países que tem a graduação, tem cursos de mestrado, doutorado. Aqui nós estamos muito à frente dos outros países quando se compara em outras profissões e em outros setores e serviços, né? E é isso que eu vejo da nossa profissão com muito, muito otimismo. Show. Diegão, a gente vai tentar fazer esse formato de bate-bola, já combinei isso um pouquinho com você. Mas eu queria saber, cara, o que você acha dessa discussão que está acontecendo aí sobre profissional física ser um atendimento primordial, atendimento básico, ter que manter o atendimento desses profissionais nesse momento de quarentena? Ou você é contra, ou você é a favor? O que você tem a dizer sobre isso? Fala um pouquinho pra gente. Então, Rafa, esse aí, por exemplo, o tópico da live, o título era como o profissional deve se reinventar, né? Nessa Aham. pandemia. Eu acho que o primeiro de tudo, aqui a gente está chegando aí a 30 profissionais na live. Primeiro de tudo, nós precisamos, isso me coloco sempre junto, tá? De todos vocês, nós precisamos fazer uma reflexão e entender quem somos nós dentro da questão profissional. Quem é o profissional de educação física? O que é educação física? Esse é o primeiro ponto. O que nós temos como objetivos? Quando a gente consegue fazer essa reflexão, decidir se a gente é profissional da saúde ou não, isso tudo já muda. Você muda o prisma de onde você está olhando. Então, primeiro ponto, gente, que a gente precisa entender de uma vez por todas, e esse cenário da pandemia nos obriga a acelerar esses processos agora.
Não dá, a gente não vai pensar, daqui a um tempo, porque uma coisa que eu sempre falava, que a nossa profissão é muito nova. Então, eu vejo tudo de uma maneira mais paciente em relação à nossa profissão. Só que agora, com a pandemia, não dá. O estudo vai ser acelerado. Aquela história que a gente via falando que algumas profissões vão deixar de existir no futuro, cara, isso vai ser ano que vem. Mudou tudo. Não vai ser daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos vão deixar de existir algumas profissões. Ano que Uhum. vem vão deixar de existir algumas profissões por conta da pandemia. Pode ter certeza disso. E aí, quando a gente parte do princípio que nós somos profissionais da área da saúde, ou seja, nós não estamos trabalhando visando ali aumentar a musculatura, aumentar o bumbum, aumentar o bíceps. Não é um trabalho de estética, sabe, Aham. primordial. Não é isso que vai nos guiar. Se a gente entender que o nosso ponto principal como profissional de educação física, lógico, eu estou me referindo à área de bacharel, em academia, em treinador, em personal trainer, e não à área escolar, que é mais importante talvez até, mas aí para a gente não crescer tantos assuntos, não se desviar, quando a gente pensa no bacharel, nós como treinadores, o primeiro ponto é esse. O profissional, nós precisamos entender que nós somos profissionais da área da saúde e visamos o nosso objetivo de profissão, trabalhar a saúde das pessoas, com prevenção e com promoção. Esses são Aham. dois pontos fundamentais. Entendendo desse princípio, não tem como, Rafa, não tem como a gente deixar de ter certeza. Isso aí, cada um que está nos assistindo, agora ao vivo ou depois, tem que ter certeza disso. O nosso produto, nosso serviço, nós somos totalmente essenciais. Totalmente. E aí já entra abre um parênteses rapidinho, como poderia dizer, o que é essencial e o que não é essencial, né? Isso é muito cruel, né? Enfim, é muito cruel. E o que eu posso dizer, essa palavra, na minha visão, está sendo empregada de forma errada. A gente poderia dizer quais são os serviços que são prioridade para a sobrevivência. Aí sim, pode ser. Mas essencial, por exemplo, a gente pode ter certeza que uma pessoa que tem uma loja que vende fantasia, por exemplo, não tem nenhuma necessidade para sobrevivência, Uhum. certo? Da sociedade. Mas é totalmente essencial para aquela pessoa. Aham. Senão aquele negócio não existiria. Concorda? Se o negócio existe e se mantém, é porque é essencial para alguém. Mas, partindo do princípio que não é de sobrevivência, tudo bem. Agora, essencial é uma palavra muito complicada. Essencial tudo é para todo mundo. Agora, pensando em sociedade, se a gente for pensar, vamos ver quais serviços são realmente indispensáveis para a vida da sociedade. Vocês podem ter certeza que nós, profissionais de educação física, somos indispensáveis. E aí, tem números aqui, apresento para vocês diversas questões, mas isso é o mais importante. Assim, cada um tentar imaginar por que você, treinador, personal trainer, estudante de educação física, professor, por que você é essencial como profissional de educação física? Isso é o mais importante. Se você pensar que você é essencial porque você vai aumentar as pessoas, deixar a musculatura delas maiores, aumentar bíceps, tríceps, emagrecer a pessoa, pensar só na questão estética, realmente você deixa de ser essencial em muitos pontos. Mas se você pensar, por exemplo, no quadro que nós temos de obesidade no Brasil, de obesidade no Rio de Janeiro, de diabetes, de hipertensão, de colesterol, e você ainda ligar isso aos fatores que a gente está tocando aqui, que é o Covid-19, quais fatores que pioram, agravam o caso quando a pessoa é contaminada e, principal, quais fatores que podem fazer com que o sistema imunológico da pessoa responda de maneiras diferentes quando entra em contato com o vírus, aí você vai ter certeza que você e o seu atendimento é sim essencial nesse momento. Aham. Tanto, e aí abre um parênteses, tanto online quanto presencial também. Você, como profissional de saúde, você é totalmente capaz de saber como levar isso à pessoa de uma forma segura, higiênica, quais controles você vai ter que ter, diferente da pessoa que está lá por si só, sozinha, na rua, aglomerando com outras pessoas, correndo, fazendo agachamento ou em casa, enfim, sem nenhuma supervisão. O primeiro ponto é esse, essa reflexão que a pessoa tem que trazer para a gente iniciar a nossa conversa. Somos profissionais essenciais, somos profissionais indispensáveis para a saúde da população. Você tocou até num ponto interessante aí, que uma das coisas que a gente até bate na tecla, né, em relação, quando a gente já vai falar de mercado, já vai falar sobre carreira, é a pessoa ter um posicionamento
que se destaque um pouquinho dessa parte, que a gente seja supérfluo, né? A gente se tornar essencial para a vida daquelas pessoas. E quando a gente tange a saúde, tange a qualidade de vida, a gente acaba se tornando muito mais essencial do que quando a gente vai pensar puramente em estética, hipertrofia, emagrecimento, para estética, etc. Né? Então, já começa uma discussão interessante aí. E o mote dessa live, Diegão, é falar sobre como o personal pode se reinventar nesse período de quarentena, nesse período pandêmico que a gente vem atravessando. E eu queria saber de você, cara, eu vejo você se movimentando demais. Sempre vi, isso não vem de agora, tá? Não vem desse momento de pandemia, então, assim, isso, eu acho que isso já vai muito de como a pessoa trabalha normalmente, isso só ficou mais evidenciado nesse momento, sobre como que você conseguiu se movimentar nesse período, o que você fez para conseguir levar saúde para os seus clientes, conseguir continuar levando saúde para os seus clientes de uma forma boa, de uma qualidade interessante. Eu queria saber como você se movimentou nesse sentido. É isso, Rafa. É muito importante a palavra que você tocou aí, que é o que você já faz antes, né? Então, vou separar em dois grupos para os profissionais. Como o objetivo da nossa live é levar conteúdo e levar ensinamentos para os professores conseguirem se reinventar nesse momento e melhorarem, né? Sair daqui dessa live com ideias, com formas melhor de conseguir levar a sua vida profissional, né? Depois dessa 1 hora aqui de live. Vamos separar em dois pontos. Primeiro, gente, o mais indispensável nesse momento é o histórico, né? É tudo que você já fez lá atrás. Isso é uma coisa que conta muito. Então, o que eu posso dizer, assim, toda aquela tua história com um aluno, com o seu cliente, isso vai ser agora foi de momento, né, quando começou a pandemia, fundamental para você conseguir se reinventar, manter aquele aluno treinando contigo, seja online, seja presencial, seja por videoaula, qualquer estratégia que você adote, todo o teu passado ali vai ter influenciado muito nisso. E aí, você, por exemplo, o que eu fiz? Considerando esse primeiro ponto, esse profissional que já tem um histórico ali de muito trabalho, muita dedicação, não no sentido que outros não tenham, mas no sentido de, por exemplo, talvez tenham profissionais que estejam nos ouvindo que não tem alunos ali que treinem há anos com você, não tenha muito tempo de carreira. Então isso, é lógico, afeta muito mais, a pessoa vai ter muito mais dificuldade nesse momento agora do que um profissional que já está muito mais tempo envolvido no mercado, envolvido com seus alunos. Então, no primeiro cenário, o professor que já tinha uma história, o que eu fiz? E aí, sendo bem específico, lá no início, antes das academias fecharem aqui no Rio de Janeiro, início de março, mais ou menos, quando ainda estavam surgindo os boatos que poderiam ter fechado as academias e começar a desenrolar tudo isso que nós estamos passando, eu criei um padrão, um áudio no WhatsApp, de uns 6 minutos, um áudio longo, falando, primeiro, antes, vamos lá, vamos voltar um pouco. Primeiro eu estudei um pouco a questão da pandemia, e aí estudei, pessoal, assim, fora da televisão. Não dá para você se basear nas informações que a imprensa passa o tempo todo. O que é a melhor forma de você estudar? Você, primeiro, buscar coisas parecidas que aconteceram com isso. Já ocorreram outras pandemias, já ocorreram outras quarentenas. Então, você tentar ver o histórico disso na internet. E aí você usa lá, pode ser o Google Acadêmico, PubMed, um mentor, alguém que te ensine alguma coisa que tem mais experiência, mas você precisa buscar uma informação científica. E nesse caso, agora, uma informação epidemiológica, uma informação sociológica, para conseguir ter uma melhor forma de instruir quem não é da área da saúde, que são a maioria dos nossos alunos. E aí, primeiro eu fiz isso, estudei. E aí criei esse áudio, um áudio padrão de 6 minutos, disparei para todos os meus alunos. Embaixo botei até escrito, não é uma corrente, ou se é uma mensagem minha para você. Criei de uma maneira bem específica. Isso é uma outra dica que eu já dou até para a questão do treinamento, questão de comunicação. Fala como se fosse para uma pessoa só, né? Isso é muito importante. Tudo que você fizer com forma padrão, fala como se fosse para uma pessoa. E aí, disparei para todos eles, todos ouviram, me responderam. Primeiro, eu tomei as devidas atitudes de, antes das academias fecharem, falei que não teria mais aulas de reposição nesse período, não teria mais trabalho ao final de semana. Para quê? Para que evitasse a minha saída de casa, né? Diminuísse a minha exposição à saída de casa desde o início, quando já se falava em quarentena. E detalhe, não vou entrar nesse assunto, mas não que eu seja a favor do lockdown ou da quarentena. Mas aí vai ficar polêmico pra caramba, a gente vai aumentar muito tempo. Mas eu sou a favor, sim, que as pessoas devam ficar em casa, se elas puderem, e não sair para outras coisas a não ser trabalhar. Fecha parênteses. Voltando, criei esse histórico com os alunos, mandei esse áudio
E aí comecei a fazer da seguinte forma. Criei um outro áudio explicando quais seriam as formas de trabalhar. Isso no início de março. Aham. Online, online com aulas ao vivo, online sem ser aulas ao vivo, presencial ou semipresencial, que seria, por exemplo, a pessoa que treina comigo 6 vezes por semana, primeiro que 6 já caiu porque eu só daria 5 aulas presenciais, Uhum. parei de trabalhar aos sábados. E ela poderia fazer, por exemplo, 5 aulas presenciais, ela poderia escolher fazer 1 ou 2 presenciais e o resto tudo online. Então, isso seria o semipresencial. E disparei, cada aluno escolheu a melhor maneira possível que ele gostaria. Isso é muito importante, treinador, você entender que o seu aluno, nesse momento, ele é o momento que ele mais precisa de você. De todos os momentos, talvez, da história da relação entre vocês. Mais do que quando ele estava doente, mais do que quando ele queria emagrecer. Enfim, esse momento você tem que estar junto dele. E você tem que dar a oportunidade dele escolher a melhor forma de estar contigo. Se ele quiser treinar online, se ele quiser treinar ao vivo, que é igual que a gente está na live, se ele quiser treinar com vídeo aula, pô, Diego, eu fico com vergonha de ficar ao vivo contigo na minha casa, que tem várias pessoas convivendo, não fica legal, mas se você mandar o vídeo, eu faço depois. Enfim, você tem que dar uma oportunidade dele continuar o treinamento contigo. Se ele quiser parar, isso eu tô falando que eu fiz. Ah, não, não vou fazer, não vou treinar. Não deixa. Faz de tudo para que ele não pare. De tudo. O impossível para que ele não pare. E aí entra a história do histórico, né? Quanto mais tempo você vai ter aquele aluno, mais fundamentos, atributos você vai ter para fazer com que ele não pare. E foi assim que eu fiz. Aham. Disparei os alunos que escolheram fazer aula online, eu disparei um áudio, como seriam as aulas online, falei que seria pelo WhatsApp, porque o aluno não teria que baixar nenhum outro programa a mais, funciona super bem. Ele já tem controle de como mexer no WhatsApp, está super acostumado, comparado a outros aplicativos que ele teria que baixar. É, Tem, por exemplo, uma coisa interessante, tem alunos de 12 anos que fazem, que eram alunos meus presenciais, tem alunos de 70 anos que fazem aula online comigo ao vivo. Então, assim, tem que ser uma maneira que atinja todos os públicos, uma maneira simples de trabalhar online, e você trabalhar isso de uma forma amarrada. Aí foi esse áudio que eu criei. Como vai ser o treinamento online? Um áudio de 2 minutos explicando. Você precisa estar com o celular carregado, você precisa colocar ele numa posição vertical, que você consiga dar pelo menos 3, 4 passos para trás. E fui criando esse áudio para todos os meus alunos. Todos Perfeito, Diego. entenderam super bem. E assim foi. Esse primeiro cenário, como eu fiz. Agora, o professor que não tem um histórico com o seu aluno, não tem um passado, então está em começo de carreira, é muito mais difícil. Eu conheço vários professores, Rafa, que perderam todos os seus alunos. Todos, sem exceção. Todos os alunos, muitos ficaram com medo, não querem treinar presencial, e Uhum. muitos não. Como professor com pouca relação com aquele aluno ainda, ou com pouca experiência, não conseguiu, no primeiro momento, fidelizar aquele aluno para o online. E depois que você perde o aluno, para você trazer ele de volta para um É professor que tem pouco difícil, aham. relacionamento, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, aí, nesses casos, esses profissionais, eu sugiro assim, vocês precisam mais do que nunca, ao máximo, se matar de estudar. Essa é a minha maior dica. Estuda ao máximo, se diferencia, porque na minha visão, e na visão de muitos profissionais aí, super gabaritados, só vai conseguir sobreviver bem quem tiver muito, muito forte no mercado a nível de estudo, de ciência, tá? E a nível de dedicação à profissão. Não adianta se você está assistindo todas as séries da Netflix, tá só se divertindo nesses 2 meses que já passaram de quarentena. Esquece achar que quando acabar a quarentena você vai voltar como era antes, voando, cheio de aluno. Aham. Galera, mudou, não vai. Você vai ter que focar nesse período como o máximo de especialização que você pode fazer para o É, futuro. na verdade, o novo cenário que vai surgir aí, né? O pessoal está chamando de novo mundo, né? Mas, enfim, só duas orientações que a gente dá minha opinião sobre esse tópico específico. O Paulo Rock Miller, ele fez uma pergunta aqui. Paulo, a gente está orientando as pessoas a perguntarem diretamente nesse boxezinho do lado dos comentários aqui, ó, onde tem uma interrogação. Fica um pouquinho mais fácil da gente organizar quando a gente for abrir para a parte de perguntas. O Pedrão que falou também, obrigado Beto pelo... Abraão, a lenda, grande irmão. O Pedrão aqui, Pedro Paixão, falou também. Obrigado pelas informações, vocês são fantásticos. O Pedrão Pedro Paixão. até um case que a gente pode falar um pouquinho, que ele lançou um produto sensacional nesse período Tem agora. pedal, A gente né? pode, pedal, a gente pode falar um pouquinho depois, quando a gente for falar de estratégias. E você falou um pouquinho aí sobre os tipos de atendimento, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho.
Mas voltando aqui à situação que você falou, cara, entrou a quarentena, o profissional ficou um pouco perdido. Eu vou falar um pouquinho da minha visão sobre esse início da quarentena. Primeira coisa, cara, as pessoas que Júlia, já... A Júlia, as pessoas que já atendem, que têm uma experiência como personal trainer, como eu, como você, como o Pedro, como milhões de outras pessoas, elas já têm uma base de clientes. E a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é pensar como é que eu vou atender essa minha base de clientes que eu já tenho antes de pensar em expandir os programas, expandir os produtos. Então, primeira coisa, pega a tua base de clientes, estuda quem é cada um deles e vamos tentar atingir eles, continuando a levar saúde, continuando a levar um bom atendimento. Aí nisso a gente vai entrar nas estratégias dos tipos de atendimento online, que seria o próximo tópico, mas não esqueça sua base. Que eu vi muito profissional, cara, inclusive minha mulher tá aqui do lado, espero que ela não escute, não sei se ela tá na live. Cara, minha mulher tem um personal, não sou eu, tem um personal dela, e o personal dela esqueceu dela. E começou a fazer um monte de live, dar aula pela internet, fazer, enfim, querer caçar cliente, sendo que ele tinha uma cliente que era fiel dele ali e praticamente foi esquecido. Então, primeira coisa, galera, não esquece sua base. A sua base vai ser o básico ali. Se a gente fosse montar um triângulo de que profissionais, de que pessoas a gente pretende atingir, a primeira pessoa que você vai atingir a sua base, depois a gente vai entrar nos outros dois cenários, mas não esquece da sua base. Partindo desse princípio, a gente entra no segundo tema, que seria aqui, que a gente deve abordar, que são os tipos de atendimento online. O Diego já falou um pouquinho. Cara, o Diego, inclusive, já estava muito mais avançado do que eu nesse quesito, e, inclusive, fez um vídeo para o YouTube há um tempo atrás, falando especificamente sobre consultoria online. Era uma coisa que eu, particularmente, não acreditava muito há um tempo atrás e passei a acreditar nesse período de quarentena. Eu fui uma dessas pessoas que foi acelerada pelo período de quarentena a entrar no online, nesse produto específico, que outras coisas já fazia online, como a empresa, o aplicativo, etc. Mas vamos falar um pouquinho dos produtos. Diego, o que você enxerga como produtos que o profissional trainer pode entregar nesse período? Eu sei que o leque é muito amplo, mas fala dos que você entrega para a gente conseguir se basear neles e ali ter uma ideia do que a gente pode fazer. fechado. Ó, só um parênteses, o que você falou anterior, Rafa, da base de alunos, que foi até das dicas que nós demos no Ponta Rafa, né, de 2 minutos. Pessoal, é muito importante. Logo quando começou a quarentena, veio uma enxurrada de lives, enxurradas de vídeos no Instagram, de profissionais dando aula, demonstrando exercício. Achei muito legal. Eu mesmo fiz alguns, mas eu fiz sempre depois de ter atendido todos os meus alunos. E aí tem uma cobrança no meu Instagram, tem muitos alunos que me cobram inbox lá nos comentários. Diego, cadê o próximo vídeo? Até hoje eu não postei o próximo vídeo, porque eu não consigo atender os meus alunos 100% bem e ainda atualizar meu Instagram com vídeos gravados por mim. Exatamente. Enfim, uma coisa são os profissionais que dão aulas coletivas. E aí foram lá e bolaram os small groups online, com lives, beleza. Esse cara aí, ele tá fazendo, na minha visão, lógico, o seu papel. Nem vou discutir se é o melhor ou não, porque o professor não está vendo o aluno do outro lado, mas aí não vou entrar nesse mérito. Mas o professor que é um personal trainer individual, ele fazer igual a esposa do Rafa, né? Deixar os seus alunos, que estão o tempo todo pré-quarentena, trabalhando contigo, te remunerando no dia a dia, para atender os alunos, os seguidores, enfim, as pessoas no Instagram, com vídeos, com lives, é um erro terrível, terrível, terrível. Então, o profissional precisa só priorizar a sua base. Depois que conseguir reter todo mundo, ouviu, atingiu, fez o máximo por todos, aí pensa em novos serviços, novos produtos. O segundo público lá que eu estava falando, que não tem a sua base, esse cara sim. Esse cara tem que começar já, talvez, pensando realmente só mesmo em conteúdos novos. Mas vamos lá, a pergunta do Rafa é os meus produtos, né? Como que eu ofereço, como que eu já oferecia. Eu tenho 3 produtos principais. Um deles é o semipresencial, que eu ou alguém da minha equipe, isso pré-quarentena, tá? Eu ou alguém da minha equipe atende esse aluno, o aluno me procura, chega por mim no Instagram, ou por outras mídias, 99% foi no Instagram, e busca o atendimento semipresencial, aí ou comigo, e aí tem diferenças, né, de formas que eu trabalho isso, ou comigo, ou com alguém da minha equipe, que eu chamo de PT10, é atendido por essa pessoa e a sequência do atendimento é online durante 2 meses ou 3 meses. Vai depender da periodização do treinamento. Os profissionais entendem o que a gente está falando, né? E ao final da periodização é feita uma nova aula presencial.
E a aula presencial é onde o aluno treina. Pode ser na academia, pode ser no prédio, pode ser em qualquer lugar, na praia, na lagoa, Rio de Janeiro capital, pode ser Niterói, enfim, qualquer lugar. Se for fora do Rio de Janeiro, na equipe a gente ainda não conseguiu ajustar para ter ninguém fora do Rio de Janeiro atendendo de forma presencial, que é uma coisa que eu penso para o futuro, mas aí entra as questões do tempo, eu não consigo me dedicar a isso por enquanto. Mas aí só restaria o online, da outra forma. Então, sempre presencial é assim, primeiro produto. O segundo é o atendimento online exclusivamente por formas de planilhas. Como que é esse? É o segundo produto. O aluno tem uma anamnese comigo, uma anamnese é uma entrevista, né? E aí a minha anamnese é bem grande, muitos desistem nessa etapa, os alunos realmente desistem, porque eles... O pessoal quer tudo rápido, né? Quer te responder 5 perguntas e beleza, me manda a planilha. E além de ser longa, a pessoa tem que se dedicar, eu também sou um pouco lento para conseguir manter tudo atualizado ao mesmo tempo. Então, os que passam nessa trincheira recebem a planilha em vídeos, escrito, em áudio. Eles fazem, podem gravar os vídeos e me mandar e lá na academia deles e usam os professores das academias, se for na academia, para ajudar eles nas correções. Uma das perguntas é essa, a pessoa treina na academia, os professores corrigem e, enfim, segundo produto. E o terceiro é o coach online, que é o que eu particularmente mais gosto. Ele é todo feito pelo WhatsApp, basicamente. Como a gente está fazendo aqui a nossa live. A pessoa conversa comigo, vai conversando dia após dia, muitas vezes hora após hora. Isso ocupa bastante tempo. Eu tenho poucos alunos nesse... Quando eu abro, né, eu falo assim, abriu a turma, boto lá 2 vagas, 1 vaga, porque atualmente, como só sou eu ainda, eu quero treinar outros professores para atender nisso. Mas como só eu atendo, eu basicamente tenho que sair um aluno para entrar outro, para ficar uma coisa de boa qualidade. É um serviço que eu chamo de serviço premium online. Ele está comigo todo o tempo, manda tudo o que ele quiser. Eu entro em contato com a nutricionista dele, enfim, ligo para o médico, psicólogo. É um trabalho muito mais online, mas só que muito mais próximo, às vezes, do que um presencial. E é o coach online, o nome desse terceiro. Esses são os 3 que eu trabalhava pré-pandemia. Agora, durante a pandemia, o que eu fiz? Todos os alunos online, sem presencial, planilha ou coach online, eu chamei eles para uma live, igual a gente está fazendo aqui, e montei um treinamento com ele dentro da casa deles. Convidei todo mundo e elaborei um treinamento dentro da casa deles, para substituir o treinamento que eles tinham fora de casa. E fiz isso numa sessão. Lógico, sem cobrar nada, tudo que já tinham pago no passado estava incluído, simplesmente para a pessoa conseguir manter o treinamento dela, que foi o que eu falei lá no início, né? É indispensável, é essencial para a vida da pessoa, até para caso ela pegue o coronavírus, primeiro, o organismo dela combata facilmente, se ela nem tenha sintoma, ou caso ela tenha, que não seja grave, que ela esteja fora das comorbidades, enfim. Elaborei essa estrutura, esse treinamento e comecei a desenhar e de vez em quando anunciar ali no meu Instagram esse produto, que é um produto que eu ligo, faço a aula ao vivo com a pessoa na casa dela, para treinar lá na casa dela. Aí seria um quarto produto, um treinamento em casa, por exemplo. Sempre ao vivo, assim, na forma da que a gente está fazendo na live. Esse é um pós-pandemia, intra-pandemia, né? Para agora. Show. Cara, eu sou um exemplo que pagou um pouco a língua nesse período, né, cara? Eu sempre fui um pouco assim com o treinamento online. Eu tenho minha agenda cheia, eu tenho a minha empresa para me dedicar. E eu era um pouco... Eu pensava sempre em escalar esse serviço, só que eu era um pouco reticente em relação ao treinamento online. Fiz alguns com uma empresa de genética que eu trabalhei um tempo, mas eu ainda tinha um pé atrás em relação à qualidade. E eu fui uma das pessoas que foi... De fato, teve a chave virada por esse período de quarentena e paguei um pouco a língua. Obrigado, Eu vi que né? dá para... Foi obrigado. Eu tive uma resposta muito boa. A gente vai falar sobre as estratégias do que a gente fez, de fato, pós-pandemia. Mas eu virei um pouquinho a chave e vi que realmente dá para atender qualidade. Tanto por videoconferência, eu acho que é o melhor cenário, na minha visão, pelo menos, quanto até por consultoria, que é uma coisa que eu criticava um pouquinho. Não criticava, mas eu não gostaria de fazer para mim, se você me perguntasse 2 meses atrás. Eu vi que funciona. Tem pessoas que estão preferindo fazer dessa forma até do que estavam fazendo dentro de uma academia. Em relação à estratégia, a gente falou aí de base, etc. Galera, tem que cuidar da base. Eu, por exemplo, eu tô em Paraíba do Sul agora, estou no sítio do meu sogro. Eu ia te perguntar isso, onde tu estava. Oi? Estou aqui em Paraíba. Eu ia te perguntar isso, onde tu estava. Desde o início da pandemia, eu fui em poucos períodos para o Rio de Janeiro,
Mas quando começou tudo, eu falei, cara, eu vi, cara, galera, fechou a academia. Eu dei aula até terça-feira, quarta-feira fechou. Eu dei algumas aulas na praia, morreu, acabou ali, e eu tive que começar a quarentena de fato. Eu falei, cara, eu vou ter que traçar alguma estratégia para continuar levando algum serviço de qualidade para meus clientes. Eu peguei meu carro, saí de Paraíba do Sul, não tinha mais site vendendo equipamento online, quem se antecipou conseguiu equipamento de ginástica, enfim, pesos, etc. Eu conseguia na freguesia, um distribuidor que estava vendendo equipamentos, peguei meu carro, fui na freguesia, passei em Leblon e Ipanema, entreguei para todos os meus clientes, um a um kitzinho composto de kettlebell, elástico, etc. Porque eu queria cuidar da minha base. E sem eu fazer nenhum trabalho em relação a isso, porque eu já estava com a minha agenda cheia, já estava com um pouquinho de demanda da minha empresa, meu sócio está aí online, ele pode comprovar. Eu comecei a ver um monte de clientes me procurando, querendo fazer aquele serviço online. Aí depois que eu validei o serviço online, eu falei, galera, beleza, consigo escalar isso, consigo fazer de uma forma que consigo levar saúde para mais pessoas. E o mote era esse. Galera, pode perder a qualidade? Pode perder um pouquinho. Mas antigamente eu conseguia levar saúde para 20 pessoas, agora eu consigo levar para 200. Então a gente tem que também trabalhar dessa forma e ver que tem benefícios e tem perdas, mas a gente tem que trabalhar com a média entre os dois e o benefício é muito maior. Aí a gente entra no segundo cenário que a gente vai falar, que é sobre... A gente tem duas coisas que são atreladas aí. Primeiro, a gente tem que falar um pouquinho, dar dicas para a galera. Não sei se a maior parte aqui é recém-formado, se já tem um tempo no mercado. Mas primeiro, falar sobre captação para as pessoas que não têm clientes e retenção para as pessoas que já têm uma base formada. A gente tem que falar um pouquinho de estratégia sobre isso. E voltando para a parte de captação, a gente pode falar um pouquinho sobre marketing digital ou presença digital, para essas pessoas que estão querendo se alavancar no mercado, estão querendo captar mais clientes nesse momento de crise. Você pode falar aí primeiro, depois eu entro falando um pouquinho, dando minha opinião também. Perfeito, Rafa. Na história ainda sobre o online, ao meu ver, o que é o que mais perde a qualidade são as lives. As lives. E não criticando quem faz, mas acho legal, super legal. Nunca fiz de exercício, penso em fazer, tá com uma ideia de fazer uma live de exercício semanalmente, mas com uma outra proposta. E aí, em outro momento eu explico isso, mas é aquela aula que o professor dá e não vem ninguém fazendo o exercício. Não tem ninguém para corrigir. Então a gente sabe, bota a live aqui, vamos supor, agora tem 30 pessoas. Se tivesse 30 pessoas malhando aqui agora com a gente, fazendo exercício, 10, se fossem nossos alunos da academia, quem treina na academia, 10, 15, sabem fazer bem feito boa parte do exercício, tem uma consciência corporal boa. Agora, tu bota um agachamento mais elaborado, uma troca de direção, um salto, um burpee. A maior parte das pessoas não sabem fazer bem, fazem errado. E aí fazem a live hoje do Rafa, e depois fazem a minha, amanhã fazem a do Rafa de novo, e faz a minha. Ou seja, não tem uma estrutura de programação, de periodização. Então esse, ao meu ver, é o que mais perde qualidade. Agora, aquele tipo de aula online, que você vê o aluno do outro lado, aí muda muito. Ganha muita qualidade no online. É muito possível de ser feito. Quem ainda tem resistência a isso, por exemplo, acho que dá errado, vai machucar a pessoa. É muito possível de ser feito. Para vocês terem uma noção, tinha alguns alunos meus que no início da quarentena pararam. E eu fui, o Rafa está falando, trabalhando na barra, consegui trazê-los de volta. Deu um boom, né, na quarentena, o pessoal ficou morrendo de medo, surtou. Enfim, depois de 1, 2, 3 semanas voltaram vários alunos e vários com dores. E todos nas aulas online deixaram de ter as dores que eles tinham. Como se fosse aula presencial. E aí é o suficiente para a pessoa ter certeza, o aluno que está lá do lado, que não tem o nosso conhecimento da área da ciência, da área da saúde, ter certeza que ele está fazendo uma coisa que é boa para ele, mesmo que ele achasse que o online não daria certo. Isso é o suficiente. E contrapartida também. E aí, de novo, sem criticar as lives, mas tem alunos, principalmente os meus online, que quando a academia fechou, eles ficaram fazendo lives, e vários deles, novos, da nossa idade aqui, 30 anos, agacham 40, 50 quilos no agachamento, com dores, treinando em casa sem carga, com peso corporal. Olha que loucura. E aí, depois que eu estruturei o programa deles, também começaram a melhorar, diminuir as dores. Enfim, o serviço online, a partir do momento que você vê o aluno, ele é muito, muito bom. Lógico que o presencial é melhor, lógico, não tenho dúvida disso. Mas ele fica longe de ser perigoso ou ser ruim para quem está do outro lado. E aí, sobre o que o Rafa falou, a questão do marketing, né, da presença digital,
Tua pergunta, Rafa, como manter isso para os novos, para as pessoas que não têm Não, uma base? é que uma das perguntas que a gente transformou em um tópico seria para as pessoas que não têm muitos alunos nesse período, como é que conseguiriam captar novos alunos? A gente vai falar um pouquinho sobre marketing digital. E para as pessoas que já têm uma base boa, quais seriam as estratégias para reter esses clientes? Perfeito. Olha, Aí, para só uma quem não pausa. tem. Professor Mauri Marcelo assistindo, grande referência. Que isso. Ó, Dudu Neto, Beto Abraão, Maurinho Marcelo. Vamos trocar, vamos botar eles aqui para apresentar a live agora. Tem que inverter isso tudo. É, vários alunos também aí, Michele, Rebeca, Paulinha. Abraço, pessoal. Então, para quem não tem a base, Rafa, vou ser bem sincero, olha, eu vejo no atual momento destruindo a economia. Então, eu vejo da seguinte maneira: as pessoas elas vão querer fazer exercício físico, elas vão entender que é indispensável para a saúde, que vai sair de pesquisa, Rafa, daqui para frente, mostrando que, por exemplo, pessoas que pegaram Covid contra pessoas que não pegaram, pessoas que eram mais ativas não pegaram, pessoas que eram menos ativas pegaram, pessoas que tiveram sintomas graves, foram internadas, UTI, entubadas, que eram inativas, maior, que eram ativas, menor. Tenha dúvida, vai sair muito número disso. Um fato que a gente já tem é que pessoas que têm mais comorbidades têm mais problemas e mais dificuldade de sobreviver quando pegam, contra pessoas que não têm. E o que mais minimiza as comorbidades, uma das coisas que mais minimiza é o exercício físico, sistematizado, planejado por um profissional de educação física. Então, e o jovem, um parênteses importante, o jovem, o que mais atrapalha quando ele contrai Covid é a obesidade. E o que mais pode ajudar a pessoa na luta contra a obesidade é a atividade física, a pessoa não parar de se mexer. Partindo desse princípio, as pessoas vão querer fazer mais exercício físico. Então, o que a gente tem aí? Um cenário onde tem mais pessoas interessadas no que a gente pode oferecer. Porém, as pessoas estão tendo queda de renda. Isso é fato no mundo todo, principalmente no Brasil, que a gente já tem uma camada de 70% da população que é pobre. O que eu quero dizer com isso? Então, aquele profissional de educação física que quer ter uma nova base, que quer atrair novas pessoas, eu tentaria pensar num produto que fosse de custo médio ou baixo, tá? Pensa num serviço que você possa oferecer de produto de custo médio ou baixo e que seja de qualidade. Você vai ter que bolar alguma coisa aí que você pensa assim: se você está sem atender ninguém ou poucas pessoas, você está com muitas horas dos seus dias livres. Então você tem que, independentemente do valor que isso gere para você de remuneração, você tem que se ocupar. Porque é muito mais fácil você criar uma base e depois você, aos poucos, ajustando o que você acha que está ruim, por exemplo, em relação à finança, por exemplo, o caso que você pode estar cobrando por isso, do que você entrar com um valor muito alto e criar uma base grande. Eu pensaria dessa forma, para quem não tem base. Desenvolver um produto, um serviço que seja de custo baixo para quem vai comprar esse serviço e que seja de alta qualidade. Ou seja, descartaria aí criar vídeos de treinamento que você bota na internet, todo mundo faz. E descartaria também aulas ao vivo com valores igual do personal presencial, ou aquela hora do sonho, coisas do tipo. Entendeu? Isso para quem não tem a base. Para quem já tem a sua base, e aí isso depende um pouco de como a pessoa está no momento atual dela, receita, despesa, né? Aquela divisão ali, aquela subtração, ela deve, ao máximo, continuar focando nos seus alunos atuais da sua base e pensar em produtos que alcance outras pessoas, talvez aí até mesmo amigos dos seus próprios alunos. Por exemplo, uma coisa muito legal que eu posso falar: amigo dos seus próprios alunos, em vez de você fazer uma super divulgação no Instagram, patrocinar tudo, você pode tentar fazer alguma divulgação para os seus próprios alunos, para que eles atraiam outros para vocês, e pensar também muito em aulas em duplas, ou trios, ou quartetos, vendo a pessoa. Pequenos grupos, sabe? E aí você consegue atender vários naquele mesmo momento, já que você já tem uma base, então parte do princípio já está um pouco ocupado, você não tem tanto horário livre. Você consegue atender, trabalhar a mesma coisa, ou próximo da mesma coisa, num tempo, lógico, vai ter que montar muito mais planilha, muito mais treinamento, mas vai ser na mesma quantidade de horas e você vai ter uma receita maior. Acho que pensaria dessa forma, comparando quem não tem para quem já tem. Show. Cara, eu falo muito pouco, na verdade, trabalho muito pouco com isso hoje em dia, porque falta de tempo realmente, mas às vezes eu faço mentoria para personal trainers, e teve um mentorado meu que teve uma ideia que eu achei brilhante, cara. Ele está assistindo aí.
ele pegou, ele fez vídeos de exercício, consequências de exercícios, e mandou para todos os clientes dele, amigo dos clientes, amigo deles e pessoas que ele já tinha atendido na sala de musculação que por acaso ele tivesse contato. Hospedou no YouTube, mandou o link no YouTube pelo WhatsApp. Cara, isso é uma... Mandou de graça e tal, e se a pessoa quisesse alguma coisa um pouquinho a mais, ela entraria em contato para conseguir ter algum outro tipo de treinamento. Eu achei isso fantástico. Até parabenizar o Roberto aí. Eu achei uma puta de uma estratégia, tá? Desculpa o palavrão aí, mas eu achei sensacional. E outra estratégia que a gente pode levar em consideração é a primeira coisa. Quando a gente pensa em conseguir vender algo, a gente... Aí o Roberto, ele tá com... Mandou um... Ah, boa, Roberto. Agora que eu... É esse Roberto, meu amigo, meu grande amigo. Aí ele... Uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai querer vender algo, independente do que seja, é gerar valor. Não adianta a gente vender algo vazio. E para gerar valor, a gente tem que gerar informação em cima daquele produto que a gente está vendendo. E você falou uma coisa muito interessante. Você falou que daqui a pouco vão surgir artigos falando que as pessoas que treinam vão ter menos comorbidades ou vão ter menos impacto da doença do Covid nelas mesmo que elas peguem. E isso não vão publicar daqui a pouco. Isso já foi publicado. Já saiu um artigo no Lancet falando sobre isso. Saiu um artigo muito interessante no European Journal falando sobre isso há 2 semanas atrás, falando que as pessoas que têm uma melhor capacidade aeróbica tendem a ter menos complicações depois de contrair o Covid. A gente sabe que o Covid é provavelmente uma doença hematológica hoje que afeta a parte cardiovascular e pulmonar, né, cardiorrespiratória. Então, essas informações, você passando para os clientes, você levando esse valor para os clientes, quando você for vender um produto, você vai ter uma facilidade muito maior. Então, a primeira coisa que a gente tem... Cara, o cara não tem base ou esgotou a base dele, tem que começar a levar valor para esses clientes para a gente pensar depois em vender um produto. Então, esse seria o básico. E falando na própria base de clientes, cara, foi o que você falou. Eu vejo as pessoas falando, pô, vai querer treinar online? O cara fala não, o cara desiste. Não, você não tem a opção de não treinar online. Você tem que treinar, a tua saúde está em jogo. Você vai continuar treinando comigo, aí o produto que a pessoa vai fazer vai de cada um. Mas você não pode deixar aquela pessoa parada. O cara tem que continuar treinando e isso não é negociável, digamos assim. Então, tô falando nem pela parte financeira, tô falando pela saúde do cliente. Quando a gente se propõe a levar a saúde para uma pessoa, a gente tem que tentar levar até o fim. Então, a pessoa tem que pensar nisso e não desistir quando a pessoa quiser parar de treinar por algum motivo. Então, tem que insistir nessa pessoa para treinar, tem que dar valor a essa base, essas pessoas que sempre pagaram suas contas e vão continuar pagando daqui a um tempo. Então, a gente não pode desistir deles de forma alguma. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco do cenário pós-pandemia, do que a gente espera desse cenário. Vai mudar muita coisa, não temos dúvida. Mas eu queria entender, Diego, você é uma pessoa que eu sempre vi muito centrada, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. E eu tenho certeza que você já estava organizado financeiramente para esse problema. E vamos falar um pouquinho sobre organização financeira para esses treinadores, que é uma coisa que a gente não tem muita informação e eu acho que seria interessante para o pessoal ouvir. Cara, só uma pausa. O Tamiro Botino está assistindo a nossa live também, cara. Isso aí é referência máxima das máximas. Lágrimas. Mas fala um pouquinho aí sobre organização financeira, como você se organizou. Só um pouquinho antes. Dá uma olhadinha no horário pra gente. Tá com horário em algum lugar? Eu tenho meu notebook aqui, só pra gente ficar de olho. 4h47. Show, temos mais um tempinho aí, antes de responder as perguntas. Vamos falar só sobre organização financeira e vamos abrir para as perguntas. Tá, fechado. Então vamos lá, pessoal. Organização financeira, o que eu penso? Assim, primeiro, volta na questão do histórico, né? O ideal era que você, como profissional, ao longo da sua vida, que você criasse uma reserva financeira para um momento de emergência, foi o que aconteceu, né? Que a gente imagina que nunca vai acontecer e dessa forma, então, ninguém imaginava. Um momento de lazer, um momento de emergência em relação à sua saúde, da sua família, enfim. Era importante ter essa reserva financeira. Se você nunca teve, e muitos profissionais fazem isso, a gente sabe, né, Rafa? Vivem ali no limite. O cara ganha 1.000, gasta 1.000, o cara ganha 10.000, gasta 10.100, o cara ganha 30.000, gasta 30.500, o cara está sempre no limite máximo. Se você nunca teve, você tem que começar hoje a diminuir suas despesas, diminuir o máximo. Você vai ter que cortar coisa da sua vida, não tem jeito. Muito. O que eu sugiro você não diminuir nesse momento? Internet, qualidade da sua internet, investimentos do tipo cursos online, coisas que você possa fazer para se aprofundar na sua vida. Agora, o resto todo, diminui. Se você precisa, diminui. Tudo, sem exceção.
diminui lá, sei lá, pay-per-view que você paga, Premiere, UFC Combate, eu sei que os profissionais gostam disso, dessas coisas, é, gastos que você tenha com cartão de crédito, pedir comida na rua, prepara sua comida, diminui com qualquer coisa que você acha aí que é possível diminuir. Porque primeiro, você tem que entender que a tua receita vai diminuir, se não diminuiu, vai, se já diminuiu, vai diminuir mais. Pode ser que aconteça nos próximas semanas, meses. Então você também tem que baixar sua despesa. Isso é indispensável. Até na questão que o Rafa falou ali do manter o seu aluno a qualquer custo, até para você poder, talvez, oferecer para o aluno que treina contigo, olha, se você teve vamos supor que o teu aluno zerou a receita dele. Como é que ele Uhum. vai te pagar se ele não recebe mais nada? Até para você poder falar para ele, olha, não me paga nada. Quando voltar lá na frente, você me paga. Quando você Uhum. voltar a trabalhar, você me paga por esse momento agora. Eu fiz isso com alguns alunos e é muito importante. Só que para você fazer isso, você tem que ter um mínimo para sobreviver, Uhum. né? Então, por isso a questão de você se ajustar nesse cenário. E a questão das finanças, é isso. Investe naquilo que vai te tornar um profissional melhor. As outras coisas que você investir antes, se precisar, tira. E se você não está precisando, pensa 10 vezes. Porque eu sou muito otimista, mas eu vejo o mercado voltando ao normal no sentido de abrir as academias julho para frente, talvez Agosto. julho, agosto. E quando voltar, pessoal, para quem é empreendedor, vai ser pior ainda. Às vezes o cara vai ter que manter o seu serviço aberto, funcionando, sendo que com o mínimo de receita possível. Então, assim, para voltar imagina assim, o seu salário aí, o que era antes da pandemia, voltar a ser igual, pode botar que talvez demore um ano ou mais para isso acontecer. Ou talvez, enfim, não vou nem falar o que eu estava pensando, mas vai demorar muito na É, maior parte dos casos, para aquele, a não ser aquele cara que é feríssimo, está ali no máximo se estudando, se aprofundando, mas na maior parte das profissões, não só da educação física, vai demorar para você conseguir voltar. Então vale a pena uma adequação financeira aí longa, você pensando no longo prazo. é, Tá? Esse é é... o nosso lado, das finanças. Aham. Eu acho que o mercado vai voltar bem diferente, tá, Diegão? Eu acho que as pessoas idosas vão estar com medo de frequentar academia, tudo isso a gente tem que levar em consideração, então tem que começar a se preparar para isso. Mas falando em finanças, uma coisa que sempre é falado, não sou eu, tá? São economistas ou profissionais que dão cursos de finanças, falam para profissionais liberais, é você ter pelo menos 3 a 6 meses do seu salário em caixa. Isso sem investir, sem nada. Você ter parado esse dinheiro para qualquer eventual emergência. Pô, mas eu nunca fiz isso. Cara, tenta começar a fazer agora. Pô, no momento de crise? Sim, no momento de crise. Nem Sim, que você sim. comece a botar 200, 300, 500, R$ 1.000 por mês, mas já tenta começar a fazer isso para na próxima crise, que as crises são cíclicas. Volta e meia aparece alguma Exato. coisa para travar o mercado, Uhum. para você estar um pouquinho mais preparado. 3 meses já te segura muito bem. 6 meses você fica tranquilo quando acontece uma crise dessa. Uhum. Então, já tenta trabalhar dessa forma. É... Um outro dado, assim, Rafa, numérico, já que você deu esse, a maior parte das empresas, boas empresas, tem um lucro de 20, 30% do lucro. Então, por exemplo, o personal, geralmente a margem do personal é um pouco acima disso. Bem E maior. aí tem um detalhe, porque os personagens muitas vezes não pagam os seus tributos. Aí não vou nem entrar nesse assunto, deveriam pagar. Mas vamos supor, o que eu quero dizer com isso? Você precisa ver quanto que é a sua renda mensal, treinador, e você, o ideal seria que você tivesse um lucro de 20, 30% disso. Ou seja, vamos supor que você ganhe 5 mil. 1.500, mais ou menos, deveria ser seu lucro. No máximo, aí pensando numa grande empresa. A grande empresa é McDonald's, Coca-Cola, Toyota, Mercedes, Microsoft, Apple, Samsung. As empresas têm esse tipo de lucro. Se você está lucrando 70%, 80%, 90%, 80%, 70%, na verdade você está gastando com coisa errada, deixando de investir e deixando de reter, guardar. Né? Então, por exemplo, esse valor todo aí que está sobrando, você tem que reinvestir, né? E você tem que guardar. São as duas dicas. E 30% sim você pode considerar e fazer o que você quer com esse dinheiro. Excelente. Desde que guarde alguma coisa já é um grande passo, tá, para uma parte da população. Então a gente tem que botar isso em mente e começar a fazer de fato, não só ficar pensando. Outras coisas que é interessante, só falando de finanças aqui, só para finalizar. Muita gente virou um boom de investimento, mercado financeiro, etc. Cara, eu acho muito interessante. Eu pessoalmente invisto, mas se você tem que pagar conta e etc., você tem que ter uma coisa com mais liquidez ali separada. Então, tenta fazer esse montante que consiga te segurar no momento de crise. O que sobrar, você investe. Mas tenta sempre fazer
ter essa reserva emergencial que é importante. Aí, Gustavo Monerá, PhD, assistindo a nossa live também. Esse é o cara mais inteligente que eu conheço. Eu entendo mais ou menos 5% do que ele fala, de tão inteligente que ele é, mas esse cara é sensacional. Tô devendo uma live com ele desde janeiro, vou pagar, hein, Gustavo? Mas, vamos lá. Diegão, eu não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar aí. Eu acho que já vale a pena a gente abrir para as perguntas. Tem algumas perguntas que já mandaram aqui. A gente tem menos de 10 minutos, né? Beleza. Eu vou abrir para as perguntas, tá vendo o tempo aí? Não. O tempo da live? Não, não aparece para mim. Só aparece quando tá faltando Eu também não, né? Você deve estar faltando aí menos de 10 minutos. Então, beleza. Vamos começar a responder as perguntas. Mandaram algumas perguntas aqui no box. Eu vou buscar só as que estão aqui na rolagem, só para não perder. E depois a gente começa a mexer aqui nos boxes. Também mandaram algumas perguntas para mim quando eu abrir para pergunta... Léo Pereira. Então, vamos começar aqui a... Doutor da ortopedia, grande médico. O Léo é o marido da Paulinha? O marido da Paulinha, lenda da ortopedia, Léo, cirurgião. Tua mulher me bate toda terça e quinta, cara. Brincadeira, treina jiu-jitsu com a gente, casca grossa demais. Mas vamos lá. Uma pergunta aqui, ó. Houve alteração nos valores de acordo com a forma de trabalho escolhida? Fala um pouquinho aí, Diegão, sobre os tipos de programa que você tem e como é que você cobra, como é que você faz a cobrança das diferentes formas de atendimento que você tem feito ultimamente. Não precisa falar valor, mas fala a diferença do formato de cobrança. Se houve diferença agora na pandemia? Eu acho que ela quis falar mais sobre as formas de atendimento, mas se quiser falar também na pandemia, pode levar. Vamos lá. Vou tentar ser bem rápido para a gente conseguir o tempo de despedida ainda. Acredito que deva haver, sim, diferença agora na pandemia. Você tem que se antecipar. Tudo que a gente está falando aqui, muito bate na tecla da seguinte palavra: antecipação. Então, não espera o seu aluno vir e falar para você que ele precisa de um desconto, baixar o valor, cancelar, parar de treinar. Tenta se antecipar isso e você mesmo apresentar formas de pagamento para ele que sejam melhores para esse momento. Você tem que entender que agora é um momento de... O cenário mudou. Então, você precisa sim se adequar, pelo menos dar oportunidade para aquele aluno ali que está tendo uma diminuição de despesas, ele ter uma oportunidade de continuar treinando contigo, tendo uma oportunidade de diminuir o valor. Isso é uma coisa importante. Já os serviços, por exemplo, os serviços que são mais semi-presencial, tem um valor acima, no caso que eu faço online. O só online, planilha, é o valor mais baixo e o coach online é o intermediário. Show. Tá respondido? Acho que sim. Que o Eduardo Frazão perguntou também, esse aí estudou comigo na faculdade, não atua mais na educação física, pena, mas grande profissional também. E ele perguntou, pós-pandemia, o treinamento presencial versus treinamento online, será possível manter esses dois atendimentos com qualidade? Deixa eu começar respondendo essa, que eu gravei um vídeo com o Israel Vilaça, você conhece, né? Gestor da Bodytech há muito tempo. E ele deu uma dica muito interessante que eu acho que vale a pena passar. O treinamento presencial nunca vai acabar, ele só não é escalável. Ele vai continuar dando procura, a qualidade é maior. O que vale a pena a gente ter um treinamento que seja muito escasso presencial, que você ofereça poucos horários, com uma qualidade altíssima para as pessoas que procurarem por aquele atendimento e, paralelo a isso, você ter algumas opções que a gente chama em mercado de esteira de serviço, ter outros serviços que você possa oferecer de forma online ou de forma semi-presencial para essas pessoas, cobrando um valor um pouquinho menor. Ou seja, você vai ter escassez para aquele atendimento presencial e vai continuar tendo atendimento para aquelas pessoas que talvez não possam pagar ou não tenham acesso àquele atendimento presencial. Um atendimento de muita qualidade, com valor talvez um pouquinho mais baixo de forma online. Então, acho que vale a pena, sim, manter os dois. É o que eu pretendo fazer no futuro, tá? Concordo. Boa. Deixa eu passar aqui, tem uma pergunta aqui no box. 4 minutinhos, tá? A gente tem. Boa, deixa eu botar aqui. Vamos lá. Professores, uma dica para grande massa de professores que não estão no mercado AAA como vocês. Responde aí, Diegão. Boa pergunta. A gente fala, né, Rafa? Nós trabalhamos na Zona Sul do Rio de Janeiro, Leblon e Ipanema. Então, a gente está numa bolha da bolha da bolha. É muito diferente, realmente. Boa pergunta, Fábio. Uma dica, acho que vai bater um pouco com a dica que eu dei lá de quem não tinha base de alunos. Você tentar ao máximo se diferenciar, estudando, investe, estuda. Tem muito curso gratuito, pega livro que você estava lá guardado, nunca leu, começa a ler, vê as videoaulas, que tem diversas gravadas aí, vê as lives de quem você confia, dedica.
Enfim, busca informação ali, pergunta para quem você tem confiança e ele vai te dar as melhores dicas. Uma coisa que eu sempre falava lá na onde a gente trabalha, né, Rafa, na Bodytech, cara, os novos estagiários vêm, os novos professores, eles não te perguntam nada. É engraçado, ele passa contigo, convive contigo o dia inteiro e não te pergunta. Poxa, Diego, como você fez para isso? Rafa, como você faz para ter isso? Que é uma informação gratuita, né? Ele poderia buscar isso. Então, o que eu estou querendo dizer? Se dedica ao máximo para se especializar, melhorar como profissional, oferece um serviço que seja de um custo mais baixo, né? Quem não está no público AA, você está falando, um serviço que tem um custo mais baixo, que eu acho que você vai ter que pensar um pouco mais em quantidade, talvez, do que atender poucas pessoas. Você vai ter que tentar atender um grupo maior de pessoas, pensa em small groups. Eu sei que você que fez a pergunta já faz isso, atende grupos de pessoas juntos. Enfim, acho que são umas estratégias boas. Boa. Só complementando aí, Fábio, uma das coisas que a gente tem que pensar, independente do grupo que esteja consumindo nosso serviço, eles querem sentir algum valor no que você está entregando. Então, assim, não sei se você já tem uma base pronta ou se você quer atingir novos clientes, mas tenta gerar valor para essas pessoas. Aí tem diversos mecanismos. Você pode gerar valor pelo seu Instagram, postando textos técnicos de qualidade que as pessoas querem ouvir. Você pode fazer um grupo uma lista de transmissão no seu WhatsApp e mandar informações técnicas sobre o seu mercado específico de atuação, corrida ou funcional, etc., naquela lista de transmissão, só que sempre tenta gerar valor para você sempre estar vendendo algum tipo de serviço. Alguns mercados, de fato, são mais fáceis de trabalhar. Tem pessoas que já estão com a ideia de comprar algum serviço mais premium. Em outros, não. Em outros, você vai ter que gerar um pouquinho mais de valor. Então, nunca deixa de tentar gerar valor antes de vender qualquer tipo de serviço ou produto. Essa é a dica que eu acho que é primordial. Vamos para a próxima pergunta aqui, Diegão. Quanto tempo tem aí, Diegão? Acho que uns 2 a 3 minutos, já. Beleza, vamos para a última, então, a gente se despede. São 5 horas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente deixa aberto nossos canais depois. Ih, rapaz, eu só não estou conseguindo ver a pergunta inteira. Eu estou vendo, ó. Brasil é o 5º país mais sedentário do mundo. Pelo comportamento de adesão à atividade física, neste momento, mudarão os cenários nos próximos anos? Se ele está perguntando, é o Clarino, está perguntando se o nosso país ele é muito sedentário. Será que, pelo comportamento nos próximos anos, isso vai mudar? Vai deixar de ser sedentário dessa maneira? Cara, eu acho que sim. Na verdade, eu acho que vai ter uma preocupação maior das pessoas se manterem com saúde, tá? E uma das coisas que levam a pessoa a ter uma saúde melhor é se manter em movimento. Então, eu acho que vão ter algumas pessoas querendo correr atrás aí do tempo perdido para conquistar uma maior saúde. As pessoas vão começar a se movimentar mais. Mas eu vejo o segundo cenário aí. Eu vejo uma recuperação econômica um pouquinho mais lenta e talvez essas pessoas não aderindo tanto a um treinamento que elas precisem pagar. Então, a gente vai ter que sempre estar ali tentando se estruturar, tentando fazer bons serviços para oferecer para esse tipo de pessoa. Mas eu acho que vai ter uma corrida por saúde, sim, pós-pandemia. 1 a 2 minutos já a gente tem. Beleza, 2 minutos. Acabou de começar a contagem aqui na tela. Você quer acrescentar alguma coisa ou a gente se despede? Deixa os canais abertos aí para... Eu vou acrescentar e me despedindo já. Fechado? Boa, 1 minuto fechado. para mim e para você. Show. Treinadores, olha, o cenário mudou, tá? Você precisa focar o tempo todo em crescimento, estudar continuamente na sua carreira. Se coloca, a partir de hoje, sempre como profissional da área da saúde, levando como principal objetivo para as pessoas saúde. A consequência vai ser estética. Se você colocar isso na sua profissão e no seu linguajar, na sua comunicação, no dia a dia com o seu aluno, levar saúde, explicar que o exercício que ele está fazendo, o agachamento, o perdigueiro, a prancha, é visando a saúde e explicando relação de dor, de doenças para ele, dando informações, nutrindo, você vai conseguir se dedicar, se dedicar ao novo cenário e conquistar, mesmo com as dificuldades que nós temos. Força, fé e foco que vai dar tudo certo. A gente vai conseguir ir além na nossa profissão. Um grande abraço, obrigado por todos, pessoal. Manda direct qualquer coisa mais que estou faltando. Beleza, sobraram 25 segundos para mim, então vou ser bem rapidinho. Galera, primeira coisa, vamos sempre focar na saúde do cliente. O objetivo final tem que ser levar saúde para o maior público possível, para a maior parte da população possível. Então, antes de você pensar em retorno financeiro, antes de pensar em estética, pense em levar saúde. Assim você vai, sem dúvida nenhuma, ter um retorno bom em todas as áreas. Diegão, quero agradecer muito você ter participado aí da live. Teus vídeos até hoje bombam muito lá no Instagram. E
Tamo junto. Qualquer coisa a gente faz uma próxima aí, se for necessário. Bate um print aí, Abraço. galera. Bate um print aí, divulga. Valeu. Valeu. Abraço, Diegão. Abração. Tamo juntos.